fácil. Pegamos um assunto lá do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o perdão das ofensas, ok? Então a gente buscou lá no item 14 e no item 15 duas comunicações. A primeira delas, no item 14, pelo Espírito Simeão, não é? Que foi dada em Bordeaux em 1862, e depois a comunicação de Paulo, né? O apóstolo Paulo, em Lyon, 1861. Então, basicamente, o que Simeão vai dizer? Né? Então, ele recupera uma passagem de Jesus, onde Jesus falava que era preciso perdoar 7 vezes 70 vezes, né? 7 vezes 70 vezes, alguma coisa assim. Então, Simeão vai explicar que, na verdade, o que Jesus quis dizer é que se deve perdoar infinitamente. Né? E por quê? Porque ele diz assim, ó, à medida que tu consegue praticar o perdão, tu te torna invulnerável, ou seja, qualquer agressão, qualquer ameaça, qualquer ofensa que as pessoas tentem nos passar, a gente não se deixa contaminar, não se deixa contagiar. Ou seja, cria como se fosse um campo de força, né? Uma proteção, um escudo contra as agressões externas. Então essa é a primeira coisa que Simeão vai falar. Então perdoar ilimitadamente, que é o termo que ele usa, não é? Depois Paulo vai dizer o seguinte, Paulo nos convida a fazer uma reflexão para ver se aquela ofensa que a pessoa me passou, fez para mim, se lá no fundo não fui eu mesmo quem provocou. Então Paulo coloca essa reflexão, porque muitas vezes a gente se sente ofendido com alguma coisa, só que a gente não se dá de conta também que em algum momento a gente falou algo que aquela pessoa não se sentiu bem. A gente magoou, a gente feriu sem ao mesmo saber, sem ter a intenção de ter feito. Não é? Então Paulo faz essa colocação para a gente fazer essa reflexão. Eu estou ofendido, a pessoa me ofendeu, me agrediu, mas por quê? Será que lá no fundo não fui eu mesmo quem provocou essa agressão? Então, a gente precisa fazer isso aí também, essa reflexão. Bom, já o que acontece? Quando existe a necessidade do perdão, é porque houve uma ofensa. E se precisa perdoar, é porque a pessoa se ressentiu com a ofensa, não é? Então houve um ressentimento. O que é um ressentimento? A gente alimentou um sentimento, o mesmo sentimento mais de uma vez. Então a gente fica ofendido, fica pensando, fica remoendo aquilo ali, então fica ressentindo. E aí a gente foi buscar lá na obra da Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e Consciência, e a Joana vai dizer o seguinte, o ressentimento é um tóxico, não é? Ele produz, ele afeta o nosso organismo. O ressentimento ele causa distúrbios no nosso organismo, vejam só, desritmia é um deles, não é? A oscilação da pressão, a pressão arterial oscila quando a gente está ressentido, e as disfunções cardíacas, ou seja, altera também os batimentos cardíacos. Né? O que vem a ser desritmia? Desritmia é as oscilações também das ondas mentais. Então, vejam que o ressentimento nos prejudica e muito. Pode nos prejudicar na saúde mental e a saúde orgânica, através do coração e da pressão sanguínea. Não é? Então, é um grande mal que a gente faz para nós mesmos quando a gente se ressente de alguma coisa, de alguma ofensa de alguma coisa. Bom, um pouquinho para frente, né, a Joana também vai dizer que tem pessoas que nem sequer sabem que possuem ressentimento. Né? Elas não têm ideia. Sofrem de alguma coisa, mas nem sabem que é um ressentimento. Então, a gente precisa também analisar essas coisas, ver se de repente a gente não está sofrendo, não está doendo, não está incomodado por algo que a gente está ressentido com alguma coisa. Né? E aí precisa realmente se libertar disso aí. Bom, a outra questão que necessita da intervenção do perdão, da gente se perdoar, é quando a gente tem a própria culpa. Né? E a gente precisa do quê? Auto-perdão. Tá? Então, se eu tenho alguma culpa comigo, carrego alguma culpa por algo que não deu bem, não deu certo, né? Eu preciso me perdoar. E quais são as situações que isso ocorre? A gente tem culpa quando a gente comete algo errado, quando a gente faz alguma coisa que não foi bem, tá? E a gente sabe que aquilo está errado, aquela ação não foi boa, ou quando a gente deixa de aproveitar uma oportunidade, algo bom que a gente poderia ter feito e a gente não fez. E aí a gente se culpa pelo resto da vida, muitas vezes, algumas pessoas, infelizmente, por algo que não fizeram, deixar de realizar. Então são dois pontos onde a culpa atua. Pela ação equivocada e pela falta de ação, pela falta de aproveitamento da oportunidade. Né? Deixou de fazer, se sente culpado. E então, o que essa culpa traz? Ela traz uma grande dor, um incômodo. Não é? O que essa dor significa? Essa dor está pedindo
botãozinho que está incomodando ali, como forma de acionar a nossa libertação. Enquanto a gente não se libertar dessa culpa, a gente vai continuar com essa dor incomodando. E o que a Joana aconselha para todos nós? A melhor maneira de corrigir esses equívocos, de buscar essa libertação, é através de ações boas. Porque lá o passado que já foi não tem como mudar, não tem como recuperar, não tem como voltar lá e refazer. Agora, para frente a gente pode refazer. Então, se a gente moldar o nosso caminhar para o futuro em ações dignas, nobres, boas, a gente acaba corrigindo ou anulando a longo prazo aquelas ações que não foram tão boas. Então, essa é a receita que a Joana e a psicologia espírita nos dá. Ter ações dignas, ações nobres no futuro, como forma de cobrir, de colocar um véu naquelas ações equivocadas do passado, não é? Aí a gente pode ver também que as pessoas que praticam perdão, elas têm uma qualidade de vida diferente de outras pessoas. Né? Então, o ato de perdoar alguém, ou de se perdoar, traz benefício na saúde também. Por exemplo, não é? Vivem mais as pessoas que conseguem perdoar, esquecer as ofensas. Isso aqui são estudos comprovados, né? pela ciência, pelas pesquisas médicas. Então, viver mais é um benefício de quem perdoa. Menos nervosismo, a pessoa fica menos nervosa. Não é? O sono melhora, porque a pessoa não sente raiva, não sente rancor, não se incomoda, não se perturba, dorme melhor. Bom, e quem perdoa os demais consegue se perdoar também. E uma outra coisa também, no caso daquelas relações entre homem e mulher, onde ocorre traição, a pessoa que consegue perdoar, geralmente nas pesquisas, as pesquisas comprovam que um casal onde houve uma traição, alguma coisa assim, e houve perdão, o relacionamento se fortaleceu. Isso é comprovado pelas pesquisas médicas, pelos grandes pesquisadores, principalmente nas universidades dos Estados Unidos. Tem feito pesquisas a esse respeito, nesse campo do perdão. Não é? Um outro benefício também, comprovado pelo Centro Médico da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, é que o perdão ele auxilia as nossas células do sistema imunológico. Né? Então a gente tem aqui os nossos linfócitos, que são os glóbulos brancos, que atuam no sistema imunológico. Então, as células, especialmente as células do grupo CD4, elas têm uma capacidade maior, aquelas pessoas, isso é comprovado cientificamente, aquelas pessoas que praticaram perdão. Então, essas células elas atuam principalmente contra o vírus HIV. Então, elas são as que dão alerta quando o organismo está infectado pelo vírus HIV. E nas pessoas que praticam perdão, que esquecem as ofensas, essas células se encontram em números maiores, ou seja, ampliando a proteção do organismo físico contra a invasão do vírus. Então veja quanto benefício, né, que quem pratica o perdão pode ter em relação à sua saúde. E o estresse também, a pessoa é menos estressada, aquela pessoa que consegue esquecer as ofensas. Né? Então, uma série de benefícios à nossa vida e a nós mesmos. Né? A gente precisa realmente, então, procurar esquecer aquilo que não nos faz bem, aquelas ofensas, aquelas coisas que ocorreram no passado, deixar de lado e olhar para o futuro. Ter uma visão ampla e positiva do futuro, como forma de viver melhor, com saúde mental, física e saúde orgânica. Não é? Bom, esse é o nosso assunto para o nosso vídeo de hoje e a gente deixa aqui a nossa reflexão. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.